A vida das mulheres japonesas é moldada por uma complexa rede de expectativas culturais, pressões sociais e papéis tradicionais que muitos estrangeiros podem achar surpreendentes. Suas experiências refletem influências modernas e históricas na sociedade japonesa, que permanecem um mistério para a maioria. E se você sentir a mesma centelha de intriga e paixão por descobrir mais verdades ocultas, não hesite em se inscrever em nosso canal. É gratuito e levará você a infinitas aventuras fascinantes que transformarão sua percepção do mundo natural e cultural. Nós começamos. Aqui estão as 10 coisas que as mulheres japonesas não querem que você saiba. Número 10. Tatuagens são tabu. Se você adora usar arte no corpo, agradeça por não ser japonês. Isso porque, em geral, os japoneses não são amigos de tatuagens. Se você reservar um tempo para perguntar, a maioria das pessoas lhe dará respostas relacionadas a uma gangue chamada Yakuza. Sim, a Yakuza é uma gangue criminosa, conhecida por estar envolvida em diversas atividades criminosas, desde jogos de azar até extorsão. Mas você pode se surpreender ao perceber que a Yakuza também tem sido útil para as comunidades em tempos de desastres terríveis, como um tsunami. Eles ajudaram a colocar as pessoas em segurança, tornando quase impossível para os japoneses cancelá-los. No entanto, eles ainda são uma gangue criminosa que ninguém quer que seus filhos imitem. Embora as tatuagens sejam o que identifica a maioria dos membros da Yakuza, nem todo mundo que tem uma tatuagem é membro da gangue. Por volta de 1948, alguns membros que não eram da banda adotaram a ideia de usar tatuagens, o que de alguma forma fez com que parecesse mainstream. Porém, quando alguém vê você com uma tatuagem no Japão, a Yakuza vem à mente. É aí que fica pior. Ser uma mulher tatuada é inaceitável. Isso ocorre porque a gangue Yakuza não recruta mulheres para suas fileiras, exceto Nishimura Mako, a mulher que alcançou o posto mais alto da gangue. Ela teve o corpo tatuado até o pescoço e a mão com um dos dedos cortado. Nishimura teve um reinado de terror no Japão, e após seu reinado, nenhuma outra mulher entrou na Yakuza, exceto as esposas dos líderes das gangues, que desempenham apenas papéis menores na organização. Agora você vê que qualquer mulher com tatuagens será automaticamente rotulada como outra Nishimura e considerada perigosa e rebelde. Número 9. A pressão para permanecer em silêncio. Embora no seu país você seja livre para dizer quase tudo, as mulheres japonesas têm uma realidade diferente. Antes de você ser ouvido no Japão, seu gênero é um fator importante e não importa com que contribuição você tenha. Se você é mulher, deve permanecer calada e ouvir os homens. Sem dúvida que parece loucura, mas o que é ainda mais louco é que o Japão ocupa o 121º lugar no Índice Global de Disparidade de Gênero do Fórum Econômico Mundial. Você consegue imaginar um país tão desenvolvido como o Japão silenciando suas mulheres só porque são mulheres biológicas? Pior ainda, os poucos autorizados a participar nas reuniões do conselho só podiam enviar as suas opiniões por carta ou correio às autoridades para revisão. Por mais que isto pareça algo saído de um filme histórico épico, ficou evidente em fevereiro de 2021, quando o chefe dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Yoshiro Mori, mencionou que as mulheres são falantes e afirmaram que prolongariam as reuniões se lhes fosse permitido falar. Uma estudante de 22 anos, chamada Momoko Nojo, iniciou uma campanha online contra os seus comentários. Eventualmente, a campanha ganhou força e levou à renúncia de Yoshiro. No final, uma atleta feminina o substituiu, mas isso fez apenas uma pequena diferença na discriminação do Japão contra as mulheres. Ainda hoje, a maioria das mulheres permanece em silêncio, mesmo em casa. A tradição diz que as mulheres devem ser completamente submissas aos seus maridos e fazer o que lhes é mandado. Não podem ter opiniões ou objeções. Tudo o que tem de garantir é que a casa esteja bem conservada, que os membros da família estejam bem alimentados e que as crianças sejam bem cuidadas. Muitas mulheres estão insatisfeitas com isso,
mas neste caso estão indefesas. Agora eles recorrem às feministas, que estão em movimento para libertar a voz das mulheres japonesas. Número 8. Extrema modéstia. Não vamos falar de verão, seja primavera ou outono. Os ocidentais mostram as mangas e muito mais quando querem, desde que aguentem o clima, mas no Japão não é a mesma coisa. O Japão é conhecido por sua rica cultura e tradições incríveis. E um aspecto que sempre fascinou todas as pessoas ao redor do mundo são as roupas. Para os homens, são apenas as calças e camisas habituais do mundo moderno, mas quando se trata de mulheres, é muito mais do que você pensa. Esta cultura do vestuário é derivada do vestuário tradicional japonês que permite às mulheres serem elegantes, graciosas e ao mesmo tempo completamente cobertas. Você deve conhecer os kimonos e sua origem como a vestimenta mais icônica dos japoneses, usada tanto por homens quanto por mulheres, porém, o desenho dos kimonos femininos é diferente do masculino, envolvendo diversas camadas de roupa, inclusive uma parte de baixo chamada nagajuban, que serve de base para o kimono. Uma vez colocado o kimono, ele é preso com um cinto largo conhecido como obi, para criar uma bela silhueta. Se você conhece alguma coisa sobre kimono, saiba que mesmo com diferentes variações e estilos, o kimono nunca é curto e pode ter até 114 centímetros de comprimento. Hoje em dia, ninguém usa kimono em todos os lugares, pelo menos não para trabalhar. Mas as japonesas ainda não podem usar saias acima do joelho ou blusas que revelem a região do peito ou mangas curtas. Não importa o que o tempo diga, uma japonesa não pode expor nenhuma parte de sua pele e ainda por cima, ela não pode nem usar terninhos, mas sim terninhos de saia nos tempos modernos. Na hora de escolher o calçado, devem optar por sapatos de salto baixo ou rasos, complementados com bolsas e joias que não chamam a atenção. Inventar? Eles também deveriam seguir a tendência de abraçar a modéstia e, por último, devem ter cuidado com o seu aroma. Se você é do tipo que adora tomar banho de perfumes e colônias, infelizmente deve se livrar deles. Como mulher no Japão, usar perfumes e outros tipos de desodorantes é considerado muito imprudente e você pode ser vista como rude, especialmente se estiver em um espaço fechado com homens, onde eles não conseguem escapar do seu cheiro. Número 7. A pressão do casamento. A pressão do casamento é real? O fenômeno do bolo de Natal. Se você é uma mulher solteira e feliz com mais de 30 anos, então você não é japonesa. Isso ocorre porque quando você tem mais de 25 anos e ainda solteira, você é considerada um bolo de Natal. É claro que bolo é uma coisa legal, e em algumas partes do mundo, as mulheres mais procuradas são chamadas de bolos quentes. Porém, ser chamada de bolo de Natal no Japão não é nada legal. O problema é o seguinte: o Natal é uma época linda no Japão e geralmente há muitos bolos para todos. No entanto, depois de 25 de dezembro, ninguém quer esses bolos de Natal porque tradicionalmente se espera que as mulheres japonesas se casem ainda jovens. Aqueles que não se casam aos 26 anos são chamados de bolos de Natal não vendidos. Não importa o quanto você pense sobre isso, é um duplo insulto para essas mulheres, e aqui está o porquê. A maioria dos japoneses não comemora o Natal, o que faz com que pareça uma sobra de outro país. Mas quando se trata de um homem solteiro da mesma idade, ele é chamado apenas de old school. Pior ainda é quando a mulher tem mais de 31 anos, pois é chamada de macarrão de ano novo. O que significa que ninguém quer depois de 31 de dezembro, antes da civilização. As mulheres com mais de 35 anos até faziam os homens varrer a entrada de suas casas para zombar delas, enquanto as mulheres com mais de 40 anos eram forçadas a andar a cavalo como zombaria. Sinceramente, a esta altura, não podemos nem dizer o que é pior: ficar reduzido a formações rançosas de farinha e açúcar esfarelados ou espirais rançosas de farinha temperada. Segundo os nativos, estas práticas diminuíram significativamente, uma vez que as mulheres permanecem solteiras durante mais tempo. Mas, na realidade, a pressão sobre estas mulheres ainda é muito real. Número 6. Controle social sutil. O poder da cortesia.
Assim como as mulheres não estão autorizadas a falar na presença dos homens, também não estão autorizadas a tomar certas decisões, e por falar em decisões, não podem estar em posição de poder para governar ou dirigir um grupo ou povo. Surpreendentemente, segundo a história, muitas imperatrizes ascenderam ao trono antes dos tempos modernos. Mas agora as mulheres não estão legalmente autorizadas a fazê-lo. É tão ruim que a família real japonesa esteja tentando continuar sua linhagem porque não quer uma rainha, mas sim um herdeiro do trono. No entanto, isto atingiu até mesmo as partes políticas do país, onde as mulheres não estão autorizadas a liderar partidos políticos. Como se isso não bastasse, a política japonesa não favorece de forma alguma as mulheres, uma vez que lhes falta proteção e incentivo em todas as áreas da vida. Se você olhar os registros, o Japão parecerá um país seguro para as mulheres, já que há 1 em cada 15 relatos de agressão sexual, mas infelizmente isso não é verdade. Outro estudo concluiu que pelo menos 95% das mulheres não denunciam estes crimes às autoridades para evitar o estigma negativo geral que envolve a denúncia de tais incidentes. Este problema só pode ser atribuído à cultura japonesa, que ensinou as mulheres a praticarem fortemente um sentido de silêncio quando se trata de atos vergonhosos como a agressão. Mas essa não é a única razão. As autoridades japonesas também tratam as denúncias de uma forma que impede a vítima de procurar justiça para si. Houve relatos de culpabilização das vítimas e questionamentos excessivos na maioria dos casos. Como a cultura japonesa adora a harmonia, as mulheres tendem a suprimir as suas opiniões sem se expressarem, em prol da manutenção da paz na sociedade. Isto, por sua vez, força as mulheres a se conformarem em quaisquer circunstâncias. Número 5. Padrões de beleza. Pele pálida e traços delicados são fundamentais. Embora as tradições e a cultura do Japão não permitam que as mulheres façam muito na moda, elas têm seus próprios padrões de beleza. Ao longo da história japonesa, um padrão de beleza atemporal que permanece comum é a busca por uma pele saudável. Não importa o que você faça, se sua pele não for pálida, ninguém vai te considerar bonita. Essa ideia foi moldada por crenças culturais que ligavam a pele clara a um status social mais elevado. Foi também associada a um estilo de vida de lazer interior, na ausência de sol e de trabalho manual. Embora o desejo de uma pele clara tenha mudado com o impacto global, ainda existe uma necessidade de uma pele clara. As mulheres focam em rotinas de cuidados com a pele que priorizam a hidratação e a proteção contra fatores ambientais. No passado, as mulheres japonesas usavam a ajuda de um pó branco chamado oshiroi para conseguir uma pele clara. Além disso, as mulheres removeram as sobrancelhas e as redesenharam. Elas também usavam cabelos longos e aplicavam um pigmento vermelho derivado do cártamo nos lábios, uma prática que você já deve ter visto em filmes asiáticos. No entanto, esta prática não continuou por muito tempo, pois diminuiu com o início da ocidentalização. À medida que mais mulheres ingressaram no mercado de trabalho entre 1912 e 1926, elas deixaram a pele branca para trás e se concentraram em um tom de pele natural. Elas começaram a focar em realçar a beleza natural da pele, adotando diferentes tons de maquiagem. No entanto, a situação piorou quando a indústria da beleza ocidental começou a entrar no mercado japonês. Isso levou as mulheres a se submeterem a cirurgias estéticas, como a cirurgia de pálpebra dupla. Da mesma forma, outro padrão de beleza é a preferência por corpos esbeltos. Isso não começou hoje, foi muito influenciado pelo kimono, que obviamente favorecia as pessoas magras. Esse padrão de beleza permaneceu atemporal, já que as mulheres japonesas ainda não medem esforços para ter um corpo esguio. No entanto, os padrões de beleza são um pouco diferentes hoje em dia, já que mais mulheres estão felizes com sua aparência, abraçando a juventude e uma atitude alegre. Número 4. Desigualdade de gênero no local de trabalho. Tetos de vidro são abundantes. Como mencionado acima, a desigualdade de gênero das mulheres japonesas começou há muito tempo.
No entanto, não se limita à liberdade de expressão, mas estende-se ao local de trabalho. As mulheres japonesas são geralmente incentivadas e espera-se que sejam donas de casa em tempo integral, cujo único trabalho é criar os filhos. Considerando que o Japão é um dos países mais desenvolvidos do mundo pós-Segunda Guerra Mundial, é em grande parte inesperado quando as palavras do chefe das Olimpíadas, Yoshiro Mori, sobre as mulheres ganharam a atenção da mídia em 2021, ele se desculpou e até renunciou. Isso fez com que todos acreditassem que ele realmente se arrependia de suas ações. No entanto, apenas um ano depois, ele disse ao mundo que só foi repreendido por dizer a verdade. Isto mostrou o nível de falta de arrependimento da maioria dos homens sexistas no país. As ações de Yoshiro Mori foram apenas a ponta do iceberg, em comparação com os inúmeros incidentes de desigualdade e discriminação de gênero que as mulheres japonesas enfrentam, graças ao ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, que tentou mudar isso e promoveu a política de Womenomics. Procurou aumentar o emprego feminino entre 2013 e 2020. As suas ações levaram a um grande aumento no número de mulheres trabalhadoras japonesas, mas o triste parte é que o rendimento médio das mulheres japonesas ainda é mais de 40% inferior ao dos seus homólogos masculinos. Além disso, no mercado de trabalho, as mulheres estão subrepresentadas. Isso ocorre porque menos de 15% dos cargos seniores nos locais de trabalho japoneses são preenchidos por mulheres. Isto é baixo em comparação com 42% nos Estados Unidos, 40% na Suécia e 15,6% na vizinha Coreia do Sul. Deveríamos ao menos falar sobre o Parlamento do Japão, onde apenas 1 em cada 10 legisladores e ministros são mulheres. Segundo o relatório, esta desigualdade no local de trabalho deve-se ao facto de os locais de trabalho ainda serem maioritariamente ocupados por homens mais velhos. Estes homens ainda acreditam em opiniões ultrapassadas sobre as mulheres e empregam crenças tradicionais de gênero. Contudo, não é surpreendente saber que algumas mulheres são utilizadas para tarefas fora das suas responsabilidades profissionais. Isto porque estes homens ainda as veem como donas de casa ou assistentes que devem servir os homens tanto em privado como em público. Essas percepções sobre as mulheres estão tão arraigadas na sociedade japonesa que se descobriu que uma conhecida escola de medicina em Tóquio manipulou as notas das mulheres durante pelo menos uma década. Isto foi feito porque os funcionários da escola queriam limitar a admissão e as oportunidades de trabalho de campo para as mulheres, temendo que elas pudessem desistir dos seus cargos após o casamento. Esta crença de que o lugar da mulher é em casa e de que os homens não têm motivos para se envolver na criação dos filhos é a razão pela qual um ministro japonês que liderou em 2020 provocou uma tempestade nas redes sociais. Além de todos esses problemas, há o caso do assédio sexual no local de trabalho. No estudo mais recente do governo sobre assédio sexual, 1 em cada 3 mulheres relatou ter sofrido tal assédio no trabalho. Cerca de 40% foram tocados contra a vontade ou fizeram perguntas relacionadas ao sexo. No entanto, menos de 40% deles apresentaram efetivamente uma queixa, e daqueles que se manifestaram, 1 em cada 10 disse que recebeu sanções. Isto lembra-nos o caso de 2017 do jornalista independente Shiori Ito. Ela fez um movimento raro e acusou publicamente o famoso jornalista de televisão Noriyuki Yamaguchi de estuprá-la enquanto discutiam uma oferta de emprego. Em vez de se concentrar no perpetrador, Ito foi rotulada de sedutora e repreendida por arruinar a reputação de Noriyuki. Número 3. Confinados papéis tradicionais de gênero no casamento. Como você já sabe, a forte crença do Japão nos papéis de gênero não traz nenhum favor às mulheres. A ideia de os homens irem trabalhar fez com que a maioria dos homens não visse razão para apoiar as suas esposas no cuidado dos filhos e da casa. Essa crença tem impacto direto no ambiente de trabalho japonês. É difícil para os homens tirar licença para cuidar dos filhos, e as mulheres têm dificuldade em ocupar cargos de gestão.
De acordo com a edição de 2020 do Livro Branco sobre a Igualdade de Gênero, embora a proporção de homens e mulheres que participam nas tarefas domésticas seja de 1 para 1 quando não são casados, a proporção aumenta para cerca de 2,5 vezes para as mulheres após o casamento. Como os homens sabem que a lei lhes diz para não se envolverem nos cuidados com os filhos e nas tarefas domésticas, eles não o fazem. Deixam isso para as mulheres. Isso pode ser atribuído à paternidade solitária. Desta forma, o ciclo nunca será quebrado, uma vez que as crianças criadas em tais ambientes também desenvolverão um sentido de divisão dos papéis de gênero, embora a Lei de Igualdade de Oportunidades de Emprego, promulgada em 1985, tenha dado às mulheres japonesas oportunidades iguais de entrada no mercado de trabalho. A percentagem de mulheres japonesas com emprego a tempo inteiro continua a ser inferior a 50% em 2019. A disparidade salarial entre homens e mulheres continua a ser muito grande. Além disso, a percentagem de mulheres em cargos de gestão é inferior a 10% devido ao chamado caminho da mamã. Isto torna difícil para as mulheres trabalhadoras, casadas ou que deram à luz, receberem promoções e aumentos salariais. Além disso, as mulheres que regressaram ao trabalho após o parto relataram ter sofrido assédio materno por parte dos seus chefes ou colegas de trabalho, levando a depressão grave. Estas e outras são as razões pelas quais muitas mulheres japonesas são empobrecidas e não autossuficientes, com exceção das mulheres que ficam em casa para preparar almoços elaborados para os filhos. As mulheres que seguem carreiras não são vistas como boas ou sábias. Número 2. Lutando contra a maternidade solteira. Maternidade solteira. Um estigma silencioso. Outra categoria de mulheres maltratadas são as mães solteiras. Embora as mães solteiras enfrentem muito julgamento e estigma em diferentes países ao redor do mundo, o Japão decidiu aumentar a aposta. A cultura japonesa não facilita o trabalho das mulheres depois de terem filhos, o que é uma das razões pelas quais a maioria é pobre. No entanto, quando o antigo primeiro-ministro tentou pôr fim a isso, mal sabia ele que isso apenas tornaria as coisas mais difíceis para estas mulheres. Isto acontece porque as mulheres conseguem empregos irregulares, em vez de empregos estáveis, que lhes permitem trabalhar mais horas. Essas mulheres são acompanhadas nesses empregos, portanto, têm tempo limitado para trabalhar por serem mães. Esses empregos regulares os forçam a procurar vários outros empregos para sobreviver, o que tem um grande impacto sobre eles. Embora o sistema de bem-estar social no Japão ajude um pouco, ainda é muito insuficiente para a família média. Com isso, mais de 15% das crianças japonesas vivem abaixo da linha da pobreza. Porém, entre as famílias monoparentais, o índice chega a 55%. Isto, em grande medida, está a preparar o Japão para um problema futuro, uma vez que as crianças pobres não conseguem obter educação superior e acabam por ter um mau emprego. Se tiverem um emprego ruim, não poderão constituir família, e se não puderem constituir família, não poderão ter filhos. Do jeito que as coisas estão, o Japão não tem filhos suficientes. O país sofre atualmente de uma taxa de natalidade em declínio. E, de acordo com um estudo, a população atual deverá cair para menos de 100 milhões até 2060, deixando 1/3 dos japoneses com mais de 65 anos. Nesse caso, o país poderá atingir um ponto de perda irreparável no futuro. Embora a continuação desta discriminação acabe por custar caro ao Japão, os líderes não parecem preocupados. Acho que só o tempo dirá o destino desta nação. Número 1. Mulheres de carreira versus donas de casa. O dilema final. Ao longo dos anos, houve conflitos internos e externos sobre se uma mulher deveria seguir uma carreira ou dedicar-se exclusivamente ao lar. Mas com tudo o que foi dito e feito, a cultura japonesa ainda não sorri para uma mulher que segue sua carreira. De alguma forma, são discriminadas com o termo mulher de carreira.
Isto é usado para se referir a uma mulher japonesa que segue uma carreira para ganhar a vida e para o progresso pessoal, em vez de ser uma dona de casa sem ocupação fora de casa. O termo começou a ser usado quando as mulheres que deveriam se tornar donas de casa conseguiram empregos e foram para o escritório. Eles são vistos como a contrapartida do assalariado japonês, que inicialmente viu isso como uma ameaça. No entanto, nos últimos tempos, as mulheres japonesas foram forçadas a aceitar empregos para ajudar financeiramente os seus maridos. Agora, o problema está entre seguir carreira e ter tempo para cuidar da casa. A mentalidade de um típico japonês não lhe permite fornecer apoio doméstico suficiente a uma mulher em casa, obrigando-a a ficar em casa para cuidar dos filhos. Por outro lado, algumas donas de casa ficam assustadas e desconfortáveis quando os seus maridos se oferecem para apoiá-las em casa. Acreditam que o lar é onde a mulher deve assumir o comando e não querem que os seus maridos ou estranhos as acusem de negligenciarem os seus deveres principais. Com isso, não fica claro se as mulheres japonesas realmente querem trabalhar. De acordo com uma pesquisa de 2010 com homens e mulheres solteiros, realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisa Populacional e de Seguridade Social, a maioria das mulheres planeja parar de trabalhar depois de se casar. Alguns querem ter filhos e depois voltar ao trabalho após um período de parentalidade. 35% das mulheres optaram por regressar ao trabalho, enquanto 31% optaram por trabalhar e manter uma casa simultaneamente. 20% delas desejam tornar-se donas de casa em tempo integral após o casamento ou o nascimento de um filho. Apenas 5% queriam permanecer solteiros e continuar a trabalhar, e apenas 3% esperavam casar, mas não ter filhos. A parte mais triste deste relatório é que muitas mulheres solteiras acreditam que não conseguirão casar, mesmo que queiram. Isto porque decidiram arranjar emprego antes do casamento, o que os torna mais velhos do que a idade ideal para casar quando estiverem prontos. Há também uma categoria que quer casar, mas não ter filhos. Elas acreditam que, sem ter um filho, poderão ter liberdade para seguir carreira. Dessa forma, não estarão sujeitas a obstáculos que as organizações impõem às mães. No geral, o Japão não parece que irá abraçar verdadeiramente a igualdade de gênero tão cedo, deixando-nos a pensar no que será desta grande nação nos próximos anos. E com isto, chegamos ao fim da nossa jornada pelas difíceis realidades e desafios enfrentados pelas mulheres no Japão. Qual desses dados impactou mais você? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. Se você gostou deste vídeo, dê um joinha e certifique-se de se inscrever para receber conteúdo mais esclarecedor como este. E não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até a próxima!